Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio, sou do canal de Tudo Um Pouco e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de homens de fé. Homens que, por mais que tudo parecesse contrário, parecesse impossível, eles não deixaram de crer no seu Deus. Por mais que as situações fossem complicadas, eles sempre confiaram e creram naquilo que Deus podia fazer na sua vida. Então, sem mais demora, vem comigo e vamos ao nosso vídeo de hoje. Muito bem, já estamos de volta, mas antes de falar de homens de fé, eu gostaria de ler um versículo que está na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Muito bem, meus amados, esse versículo fala de fé. E quando eu falo de fé, eu costumo dizer que a fé é uma palavra bem pequena, apenas duas letras, um F e um E. Fácil de escrever, fácil de pronunciar, mas com um detalhe muito importante: é muito difícil de ser vivida. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque dizer que tem fé é fácil. Eu posso dizer que tenho fé. Você pode dizer que tem fé. Todos podem dizer que tem fé. Mas acontece que a fé ela não é constituída de palavras, e sim de atitudes. Não são minhas palavras que têm que dizer que eu sou um homem de fé, mas são as minhas atitudes. Porque as minhas palavras, ela pode enganar, mas a minha atitude não. Ela vai dizer exatamente aquilo que eu sou, porque é o meu comportamento, é o meu modo de viver, é o meu modo de ser. Então, meus amados, a fé, apesar de ser difícil de ser vivida, você precisa ter. Porque, como já diz no começo desse versículo, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário, quando você se aproximar de Deus, você crer que Ele existe. Você ter confiança. Fé é ter confiança. E quando você tem confiança em Deus, Ele te dá a recompensa. Ou seja, Ele te dá o galardão. Porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você confia realmente em Deus, Ele te dá essa recompensa. E te dá realmente pelas suas atitudes e não pela sua palavra. É por aquilo que você é por aquilo que você faz, é por aquilo que acontece na sua vida. É através disso que Deus vai ver como que você realmente é de verdade, se você tem ou se você não tem fé. E por falar em atitudes, vamos ver então os homens de fé. E o que eu quero começar a falar primeiro é de Abraão. Abraão foi um homem que recebeu o título Pai da Fé. E por que Abraão recebeu esse título? Foi pelas suas palavras? Não. Foi pelas suas atitudes. Então vamos ver o que foi que aconteceu com Abraão, para que ele pudesse ser tão reconhecido assim, a ponto de receber esse título de Pai da Fé. E para sabermos um pouco de Abraão, vamos ler lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Muito bem. Por que será que Deus disse isso a Abraão? Não estou falando errado não, viu, meus amados? É Abraão mesmo. E até então ele não tinha mudado de nome para Abraão. Deus falou aquilo com Abraão porque Abraão foi uma pessoa que nasceu e foi criado em meio a uma sociedade
corrompida pelo pecado. Inclusive, ele pôde presenciar o seu pai também sendo corrompido pela idolatria, sendo corrompido pela ganância, deixando a sua fé de lado e crendo nas coisas que não são do agrado de Deus. Aquilo aborrecia com certeza Abraão, que ele foi ensinado a crer, a confiar em Deus. E ele vendo ali a sua família se deteriorando em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado, pela idolatria, então com certeza Abraão se sentia triste, o que é normal de qualquer pessoa se sentir triste. Talvez ele se sentia até incomodado, talvez não, com certeza ele se sentia incomodado com toda aquela situação. E Deus vendo aquilo, então foi aonde que ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E veja então aí, meus amados, a atitude de Abraão. Ele duvidou? Não. Ele não duvidou. Esse é o segredo da sua vitória através da sua fé, é não duvidar. Jesus lhe disse: tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Você precisa crer, você precisa confiar. Você não pode duvidar. E Abraão não duvidou. Quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, foi a primeira coisa que ele fez. Arrumou suas coisas e junto com ele ainda levou o seu sobrinho Ló e saiu. Mesmo não sabendo para onde ir, porque Deus não disse para Abraão para onde ele devia ir, que rumo ele devia tomar, mas que ele tivesse que sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e que fosse para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Mas Abraão teve essa confiança. Se Deus vai mostrar, com certeza ele vai mostrar. E assim eles saíram. E chegaram a uma certa distância, ele e seu sobrinho Ló resolveram se separar. Então Abraão disse para Ló: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu as campinas de Sodoma e viu que eram campos verdejantes, e ali ele podia cuidar melhor do seu gado, das suas criações. Então ele escolheu ali. Então Abraão foi para o outro lado, foi para a terra de Canaã. E Deus ainda fez mais uma promessa a Abraão. Ele disse no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis: far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Veja que foi mais uma promessa daquelas que pareciam ser impossíveis de serem realizadas. Era preciso ter muita fé para confiar, porque Abraão era casado com Sara, e Sara era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E naquela época só era contado como descendência os filhos do casamento. Então Abraão jamais poderia ter uma descendência para se tornar uma grande nação. Mas acontece, meus amados, que nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é impossível. Para Deus se torna possível. E Abraão, ele creu nisso aí. Ele confiou. Ele não duvidou. Se Deus disse que me fará de mim uma grande nação, com certeza Sara me dará um filho e me tornarei uma grande nação. E o tempo foi passando e os dois foram ficando velhos e já estavam com a idade avançada. Mas um dia chegou na casa de Abraão 3 anjos e disseram para Abraão: entra com tua esposa, porque hoje ela conceberás e terás um filho, e darão a ele o nome de Isaque. E Abraão não teve dúvida. Ele foi, entrou com sua esposa e ela concebeu. E tiveram realmente o filho e puseram o nome de Isaque. Porque assim é que Deus faz. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, você pode crer, você pode confiar. Por isso é que sem fé é impossível de agradar-lhe. Por isso que sem fé
é impossível de você receber a bênção. É por isso que muitos às vezes oram pedindo alguma coisa a Deus e não recebe. E fica pensando, mas será que Deus não ouve minha oração? Mas não é, meu amado. Às vezes você ora, mas você fica naquela dúvida. Será que Deus vai fazer isso por mim? Será que Deus vai me conceder essa bênção? O que você não pode é duvidar. Assim como Abraão fez. Ele não duvidou. Mesmo as coisas parecendo contrárias, mesmo parecendo impossíveis, ele sempre creu, ele sempre confiou. Ele confiou que Deus mostraria a ele uma terra, então ele saiu mesmo não sabendo para onde ir. E Deus mostrou a ele essa terra. Deus disse a ele que faria dele uma grande nação e ele não duvidou. Mesmo as coisas sendo contrárias, mas ele creu. E Deus abençoou a Sara. E ela concebeu, e aí sim, Abrão pôde ter a sua descendência e se tornar uma grande nação, o qual realmente se tornou uma grande nação. E são desses homens de fé que nós vamos falar em nossos vídeos. Esse vídeo apenas é uma primeira parte. Ainda vamos falar de Noé, ainda vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, eram companheiros de Daniel, e mesmo tendo suas vidas ameaçadas em serem jogadas numa fornalha de fogo ardente, eles não negaram ao seu Deus. Então é assim, meus amados. A fé, ela não é constituída de palavras, mas sim de atitudes. E eu te agradeço a você por ter assistido o vídeo até aqui. Nós vamos parando por aqui hoje. E se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com algum dos seus amigos. Comente. E se você gostou, deixa aquele like para reforçar o canal e para animar ainda mais a gente a criar mais conteúdos dessa forma para você. Ative também o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. E desde já eu te agradeço. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.